Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite de reflexões e aprendizados. Hoje teremos a palestra do Luciano com um tema muito importante para que possamos refletir e ressignificar nossas atitudes ao longo de nossa vida todos os dias, a todo momento. Nessa noite peço a todos, em especial, uma atenção para aqueles que estão assistindo também fora do horário aqui do ao vivo, que elevem seus pensamentos e conectem seus corações com o nosso Mestre Jesus, para que possamos dar início a essa noite com amor, leveza e, acima de tudo, gratidão pela oportunidade desta casa, o Centro Espírita Chico Xavier, que é um ponto sempre de inspiração, renovação e alento para os nossos corações. Então, nesse momento, vamos começar a nossa noite de trabalho com uma conexão com a força maior dessa casa, com Jesus Cristo, elevando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, pedindo ao nosso Mestre Jesus que serene nossos pensamentos, as nossas emoções e nos permita estar, cada um de nós, ao lado de Jesus nesse momento, para que possamos, sustentados na alegria e na gratidão dessa oportunidade, pedimos que essa noite possamos ser purificados, orientados e inspirados no nosso caminho de transformação interna, renovação e adaptação para esse momento em transição planetária. Que o Mestre Jesus, com sua grandiosidade e amor, possa, a todo instante, nos lembrar que a paciência, a serenidade e a fé são ferramentas transformadoras, hoje e sempre. Obrigada, Jesus, por estar sempre conosco, nosso grande Mestre, nosso grande condutor. E que a força de nossa centelha divina se expanda a cada um de nós, nos tornando unos rumo a uma vida melhor para todos nós. Assim seja. Que a nossa noite seja de muito aprendizado e alegria, como sempre é para mim, com as palestras do Luciano, sempre muito ricas. E convido agora o Luciano para dar início à sua noite de trabalho, que seja muito inspirado, orientado, preparou com muito amor essa conversa conosco. Boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Um tema curto, mas como todo o Evangelho, bem complexo em sua aplicação, não é? E eu quero pedir a vocês a generosidade de sempre emanar as melhores energias a mim e a vocês também. Temos o desafio de ler aqui o tema indulgência. Como todos sabem, toda sexta-feira é dedicada ao estudo do Evangelho aqui na Casa Chico Xavier, em Bauru. E eu, às vezes, tenho a honra de fazer essa leitura para vocês. E é dessa forma que eu vou proceder hoje. Eu ia resumi-la para ficar mais fácil a minha apresentação, né? Para ter essa velocidade na fala e na transmissão, mas eu achei que a leitura é muito rica e por isso eu vou acompanhar com vocês, aqueles que puderem ter em mãos o Evangelho, verá que estamos hoje no capítulo 10,
Bem-aventurados os que são misericordiosos. Estudaremos os itens 16 a 21. E ele começa como um recado. Assim que eu ligar, funciona. Geralmente é assim, não é? Muito bem, vamos lá. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, que não das que com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. E nessa condição, nós vemos a condição da compaixão. Não digo que é um sinônimo à palavra indulgência, mas nos traz muito essa condição do olhar apaixonado. Não sei se muitos estão agora, ou pelo menos uma vez já tiveram pela pessoa amada aquele brilho, aquele vigor que antecede ao amor. É a paixão, aquele que não vê defeitos, que não vê a possibilidade do erro. Tudo é belo, tudo é possível, tudo é maravilhoso. Né? E é uma condição de, mesmo percebendo esses erros, com esse olhar de paixão e de devotamento, desculpá-lo, abrandá-lo. E sempre que possível, e aí a nossa luta, tratá-lo com carinho e abraçá-lo, para que possamos também, da mesma maneira, comungarmos desse mesmo amor, dessa mesma paixão, em sermos também perdoados e recebermos a nossa linda e bela indulgência daqueles que eventualmente têm essa condição de nos julgar. E não pode ser da boca para fora, mas é preciso ser do coração para fora. Termos essa verdade dentro de nós. A indulgência é essa condição de alegria do perdão, em tudo limpar, em tudo esvair de ruim que venha, por algum motivo, comprometer a sã identidade daquele que erra. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um auxílio. Mas mesmo neste caso, tenha o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes. Não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e nas mais das vezes veladas. Existem 1000 maneiras de nós falarmos alguma coisa a outra pessoa. De fato, 1001. Procuramos sempre fazer isso da melhor maneira possível, com as melhores palavras. Nem sempre a retidão da censura provoca a verdadeiro arrependimento do culpado, mas aquele consolo, aquela verdadeira palavra de aconchego, no intuito de auxiliá-lo na correção e não corrigi-lo, funciona como alimento feroz da alma para o seu enriquecimento. E é nessa condição que vem a indulgência. Em termos essa prece de consolo, em vermos que mesmo a pessoa não tendo a melhor das atitudes, temos nós a atitude melhor para com ela.
porque isso necessariamente vai acabar reverberando nos demais, em conosco mesmo. E podem ter certeza, as melhores palavras usadas serão de fato as melhores que serão ouvidas. Muitas vezes a repreensão dura, forçada, ela causa repulsa e não arrependimento. Quantas vezes nos foram puxadas as orelhas, e aí dentro de nós temos ainda aquele sentimento de guerra, né? De repulsa. E em vez de aprendermos, faz assim, da próxima vez eu faço e não descobrem. Ao invés do, poxa, errei, preciso melhorar. Quando criticais, que consequências se há de tirar de vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar. Que valeis mais do que o culpado, ó homens. Quando será que julgareis vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. E aí, nessa condição que temos o grande compromisso. Porque quando nos colocamos na condição de julgador, de juiz perante o errado, tiramos muitas vezes a compaixão de nossas palavras, de nossos sentimentos, e aí a nossa vibração também muda. Muda porque não queremos, de fato, termos essa condição de corrigir o erro. Mas muitas vezes existem pessoas que querem apizinhar, pisar sobre o errado, fazendo sofrer mais do que a medida necessária. E isso nem sempre é importante e válido. E muitas vezes não válido, não é? Porque tem compaixão para com o outro, é termos também provocar dentro de nós a compaixão, de que Cristo venha nos falar dentro do Evangelho, dentro de suas palavras, e algo muito importante a desenvolvermos. Estamos falando aqui do ideal. O ideal que nos trouxe Cristo, que nos vem falar Jesus. Por quê? Porque precisamos melhorar. Porque somos ainda estagiários nesse mundo de provas e expiações. E já regeneramos, já melhoramos. Vamos ter dentro de nós essa grande condição de melhoria. E aí, nessa condição, temos que ter no coração e na mente, se nossa palavra não acrescentar, cale-se. Se não for para ajudar, se não for para construir, não faça. Porque o mundo está cheio de julgadores, está cheio dessa condição de querer apontar o outro, de querer menosprezá-lo. E a ideia ali da imagem é bem grande. Não sei se vocês conseguem ver, mas um homem bem pequeno, diante de alguém muito maior que o condena, em apontar o seu erro. Muitos chefes, poucos líderes. Infelizmente é nesse mundo que nós vemos. Em vez de auxiliar, em vez de cativá-los, de falar vamos junto, apontamos retire-se daqui. Precisamos melhorar hoje em tudo e com todos. E o todos, entendam, é conosco também. Mas o Evangelho ele é potente naquilo que necessário for. E nos vem com essa transição nas falas. Sedes, pois, severos para convosco, e indulgentes para com os outros.
A nossa consciência, irmãos, é o nosso grande carrasco, se não bem aproveitada. E isso também não é salutar. Devemos, contudo, observar a severidade que devemos ter é com o auxílio e com a melhor maneira de corrigirmos diante do erro, do nosso erro, e não com o do próximo. Ao do próximo nos cabe revelá-lo e condená-lo, mas o auxílio benéfico, a correção do seu erro, porque cabe a ele, e não a vós, e não a mim, e não a nós, essa condição de também colocá-lo acima, de nós colocarmos acima dos outros, a não ser para retirá-lo do buraco, a não ser para levantá-lo do chão, a não ser para termos a grande alegria de poder auxiliar aquele que está de joelho, aquele que caiu e reconheceu o seu erro. E aí, nessa condição, temos dentro de nós essa grande condição de vermos aonde erramos e principalmente a quem machucamos. E melhor ainda, se essa pessoa machucada for aquele que amamos. Mas no Evangelho não nos diz: amai o próximo como a si mesmo? E quem é o nosso próximo, senão todos aqueles que chegam a nós? E nessa condição, o amor é indistinto, é a todos e a todas as criaturas, ao animal, que pouco tem essa condição de ver o que é melhor, o que é pior, age por instinto. Nós não. Nós já superamos essa fase. Já somos seres pensantes, que raciocina, que temos essa condição de ver entre o bem e o mal, o errado e o certo. Mas caímos no erro. Muito, somos falhos. Somos imperfeitos, mas rumo à perfeição. E como chegamos? Na preservação, na continuidade, no dia a dia, no tijolo a tijolo. É difícil, é complicado. Os outros parecem que às vezes querem nos testar, não é? Enxergar com a potência de fazer aquilo que não gostamos. Mas também é necessário. Ontem ainda vi no YouTube alguma coisa falando sobre Chico. E disse que a sua indulgência, a sua capacidade era tão grande, tão forte, que um dia, num transporte público, pisaram no seu pé. Ele falou: me desculpe por ter colocado o pé embaixo do seu. É difícil, né? A mim parece quase impossível. Mas, graças a Deus, tenho quase. Porque não é uma fonte limitadora do meu progresso, mas sim uma grande possibilidade de entendermos o recado, colocarmos em prática. Lembrai-vos daqueles que julgam em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena os que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos que vós, que clamais em altas vozes, anátema, terais, quiçá, cometido faltas mais graves. E aí usa aqui uma palavra que a gente não costuma, né, usar coloquialmente na nossa vida. O que quer dizer anátema? Significa excomunhão, excreção, maldição, reprovação energética. E era algo que possivelmente se dizia à época de Cristo, né? E trouxeram os espíritos essa mesma força com o que quiseram fazer. Aquele julgador que usa do peso
que ele tem as suas mãos, ou o seu poder, ou o seu cargo, ou a sua posição, seja como pai, seja como marido, ou até mesmo como um filho que muito se põe diante de vencer na vida, a expõe a seus pais, a expõe a seus irmãos de sangue. Coloca o jugo aos demais familiares, como se nunca tivesse errado, ou como o seu ato de correção também não representasse a grande falta do julgamento. E entendam aqui na leitura, lembrar-vos daquele que julgará em última instância. Deus. Deus é o nosso grande julgador. E como Pai amoroso, este sim, perfeito, e na sua condição de perfeição tem a condição de nos julgar, porque nos conhece, desde o ventre de nossa mãe até o frio de nosso túmulo. Mas mais que isso, de todos os ventres e de todos os túmulos, por todas as vidas, desde o início até a nossa perfeição, porque não temos fim. Entendeu? Temos um início, mas não temos fim, porque o nosso caminho é de progresso e vamos chegar. O Evangelho é bom porque ele nos explica toda essa condição e não tem esse caráter apenas de apresentar. Não, vai chegar um dia. Ao contrário, explica a nossa... Vocês entendendo que o Espiritismo, dentro dele, tem uma escala espírita. Nós estamos ali, ainda no chão de fábrica, nos grandes operários e nos pequenos serviços, a fim de poder galgar dia a dia, diante da nossa riqueza moral e do nosso aprendizado, a brilhar cada vez mais o nosso coração e nossa centelha divina, para que assim possamos, encarnação a encarnação, nos elevarmos até o que antigamente se chamava de juízo final. Mas, com certeza, aquele que tudo sabe, que tudo vê e nos conhece, desde a mínima partícula até o nosso todo ser, que desvenda todos os nossos corpos, sutis, inferiores, maiores, até nosso grande espírito, que se mostra radiante e limpo de qualquer vício. Ele sim terá essa condição de nos julgar com a severidade que muitas vezes nos colocamos como julgadores. Tenhamos sempre essa condição, essa percepção de termos dentro de nós. Gostaríamos de ser julgados da maneira que julgamos? A indulgência é a bênção que nos chega diante da reflexão, diante da possibilidade não só do arrependimento, mas do amparo do arrependido. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor. E aí é essa condição. Eu tenho certeza que é preferível ter mais amigos do que inimigos. E essa nossa condição de acalmar, de afagar, de termos essa compreensão e essa compaixão com os demais que estão na nossa carreira evolutiva, se assim podemos dizer, será sempre o retorno daquilo que entregamos, as palavras das quais falamos. Se gritamos, esbravejamos e xingamos, que eco receberemos de nossa voz e de nossa atitude? Se acalmamos,
se consolamos, abraçamos, com gentileza, com caridade, que olhares nos receberão aonde passarmos, aonde chegarmos. É sempre uma vibração que nos estende os braços, porque recebemos em troca outros braços. Eu gosto muito dessa foto. É um olhar carinhoso da troca daqueles que, a menos nos parecem ter passado muitos anos juntos, que nos trazem um semblante de compaixão, de aprimoramento do ser. Aparentemente sofridos, mas felizes. Porque a felicidade não está naquilo que temos, mas naquilo que somos, naquilo em que podemos compartilhar, mesmo que seja pão, mesmo que seja água. A felicidade de estarmos cercados de amigos é infinitamente maior que estarmos cercados de bens, de ouro, de luxo. No momento de dor e sofrimento, a solidão das casas abastadas é muito mais gelada do que o sofrimento da partilha do pouco que temos com o calor daqueles que amamos. Indulgência também é amor, porque acolhe, porque acalma, porque abraça. Sedes indulgente com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgais com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgências houverdes usados para com os outros. E nessa condição não podemos esperar da espiritualidade ou de quem quer que seja, essa condição de 2 pesos e 2 medidas. Da mesma maneira que julgamos, seremos julgados. Com a mesma severidade de que tratamos, seremos tratados. Pois tenho certeza que aquele que muito aponta, que vai com essa condição da condenação, o oprimido espera só a brecha, seja para aprontá-lo em cair no mesmo erro, porque vai cair, é soberbo, ou seja para apontá-lo qualquer falta, ou não estender-lhe a mão quando lhe for possível. Porque as pessoas se magoam, ainda temos essa condição, né? De dar e receber, e de bater e revidar. Estamos superando. Ainda somos movidos por uma raiva. Mas aos poucos estamos mudando por sermos movidos pelo amor. E hoje muitos somos numerosos em acreditar que a fé e a esperança supera qualquer dor. E temos essa condição de vermos mesmo na adversidade essa nossa compaixão, essa nossa alegria de termos dentro de nós a fé e a esperança de renovarmos, assim como o sol, de todo dia, nasce após a grande noite. E como fazermos isso? De uma forma mais fácil, senão com o auxílio do nosso próximo. E quanto mais feliz ainda quando nós somos o próximo daquele que precisa do auxílio. Em termos conosco essa alegria flutuante que é de se espalhar com gentileza e sorrisos e termos como espelho os mesmos sorrisos dentro de nós. E aí essa imagem nos traz muito para os dias atuais. O que era para ser uma rede social e como social ser sociável, nos vem muito como essa condição de terra de ninguém. Em poder falar o que quer,
em discutir com quem podemos, criar inimizades por perseguições ideológicas ou de ideais. Somos todos julgadores. É um grande leque de possibilidades. Em curtir, em não curtir. E aí as redes sociais vêm muito disso, e os estudos apontam que pessoas adoecem, que pessoas se angustiam, o que era para ser um lazer, o que era para ser uma confraternização. Mas é uma ferramenta muito usada, tanto é que estão me ouvindo hoje aqui. Assim, muito bem utilizada, o veneno e o remédio podem partir do mesmo princípio. A dose que usamos e da maneira que usamos é que vai ser bênção ou catástrofe. As redes sociais hoje em dia nos aparecem, muito pelos estudos, como um grande novo circo de vaidades. Muitas vezes abandonamos aqueles que estão ao nosso lado para tentar um contato, muitas vezes com aqueles que sequer nos conhecem. São likes, são curtidas, são postagens. Eu faço isso também, né? Até por uma condição aí de estar pertencendo e me sentir pertencente a toda essa condição. Estamos envolvidos, né? Mas faço isso hoje com muito menos frequência. Mas faço. Tenho que assumir a minha culpa. E para falar de culpa, temos que senti-la. E tenho falado com vocês que me afasto cada vez mais dessa rede que não me parece muito sociável. Usamos com finalidades econômicas também, né, um apoio de divulgação de nossos negócios, de procurar negócios também, das melhores maneiras possíveis. Mas usamos da melhor maneira possível. Sempre, por favor. Que não seja ali uma batalha, mas que seja uma condição de propagação do bem e da amizade que podemos ter entre nós. Ali é um ótimo lugar para indulgência, não acha? Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim os olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. O mundo gira, meus amigos, e a posição que hoje guardamos como ofensores, amanhã podemos ser os ofendidos. E venham novamente lhes trazer essa condição. Serão julgados com a mesma veemência em que julgais. Então, que tal mudarmos essa oração, essa frase? Serão cuidados e abençoados da mesma maneira que cuidastes, que pessoas. Vamos mudar. Vamos ver. Vamos aclarar as situações para que melhor nos acompanhem, melhor nos apoiem. É possível, é possível. E aí essa cena do filme do Pat Adams, né? E quando fala aqui, apoiai os fortes, apoiem aqueles que trabalham por vocês, os presidentes, os diretores de suas casas de oração,
aqueles que têm a responsabilidade pela gerência de seus empregos, se forem vocês os fortes, não se escusem de auxiliar os que estão abaixo de você. Tenham compaixão e serão recompensados com compaixão. Aí ficou um pouquinho ruim, né, a leitura, mas é o Evangelho. Eu vou ler para vocês. Compreende todos a misericórdia infinita do vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhes dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos os que vos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Esse é um trecho muito importante na nossa oração maior, que não só o Espiritismo, mas a maioria das crenças cristãs utiliza. O Pai Nosso. Eu tenho por costume sempre fazê-la. Eu acredito que em todas as oportunidades, por ser de conhecimento integral, né, de todos, pelo menos da parte ocidental aqui, que cremos em Jesus Cristo, prestar essa condição de atenção no que pedir. Perdoai as nossas faltas, assim como perdoamos aqueles que faltam conosco. Se pedimos, por que não fazemos? Repetimos a oração sem pensá-la? A doutrina nos traz a interpretação do Evangelho, frase a frase. É preciso estudá-lo, mas mais que isso, vivenciá-lo. E sabemos que não é pela multiplicação das palavras ou das orações que nós seremos perdoados ou conquistaremos os benefícios, mas sim pela verdade da qual a nossa palavra se traz. E essa verdade tem que ser trazida do nosso coração, do nosso íntimo. Perdoai, Pai, porque eu perdoo. E se perdoo, serei perdoado. Isso é a oração. É isso que nós devemos entender. É isso que nós devemos exercer. Que é que pedistes ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido de vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não se pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora se esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de graças, para não reincidirnes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as de submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. E vemos que nessa condição, se pedimos perdão de nossos erros, de nossos pecados, de nossas faltas, não é uma questão simplesmente de apagar os nossos débitos, de colocar no esquecimento, como diz aqui.
o Evangelho. Mas tampouco temos essa condição de entendermos que o pedido de perdão é a recompensa pela não punição. Tudo aquilo que se planta, se colhe. Tudo aquilo que se faz, existem consequências. O arrependimento pela pedra atirada não atenua a dor naquele que se acerta. Mesmo que dentro de você tenha essa condição de entender que fez o ato errado, o ato ainda tem consequências. E essa indulgência em caber a nós o perdão daquele que nos magoa, eu não posso exigir daquele em que magoou, porque a dor é dele. A consequência quem sofre é ele. O caminho que se desviou, que não se percorreu, que se foi impedido pelo nosso mau ato, ou pelo mau ato do outro, é preciso mais do que perdão. É preciso reparação. E aí, nessa condição, temos que essa progressão que nós pedimos, ela não vem aos saltos, mas sim a passos lentos, a todo dia. E obrigado por me permitir aqui aprender um pouquinho mais. E antes dessa palestra, eu estive aqui sentado pedindo que os nossos protetores, os guias aqui dessa casa, me auxiliassem. Mas não só a transmitir essas palavras a vocês, mas que me ajude a internalizá-las, a compreendê-las, a tê-las comigo, a partir de agora, a fazer essa construção, da qual peço que vocês também façam. Que essas palavras lhes soem boas, não como lições de moral, mas como lições de companheirismo, de pegarem na minha mão e falarem comigo. Eu te acompanho. Vamos aprender junto. Eu te auxilio. Eu vou contigo. E se eu falhar? E se eu tropeçar e cair? Indulgência comigo. Auxilia. Me perdoe. Porque eu serei eternamente grato se puder fazer isso com vocês. Se estiverem ao meu lado, se estiverem longe, continuarão sendo o meu próximo. E é essa força que também peço a Deus e a Jesus que me conceda. Mas vamos lá que o tempo está passando, né? O caminho é longo. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contentais com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pedires fizestes ao vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. E aí vem muito o que se dizia, né, ou se diz ainda. Eu desculpo, mas não esqueço. Quem perdoa é Deus. E o desculpar não é perdoar. O esquecer também não é. Porque é preciso lembrar. Eu acho que a verdadeira e a necessária palavra é ressignificar. É vermos que a falta, uma vez cometida, e a consequência pela qual nos traz a dor, né, ou o prejuízo, é preciso
ressignificá-la. Porque muitas vezes também é forma de nos aprimorar. E a dificuldade necessária pela qual necessitava para termos esse avanço, para encontrarmos outra saída. Muitas vezes o pneu furado é a grande proteção necessária para nos desviarmos do motorista bêbado. Muitas vezes a dor de barriga que nos impede de prestarmos atenção em algo é a vivaz ferramenta que nos impede de vermos aquilo que não devemos, que nos machucaria, que nos impediria do progresso. E é assim que pedimos a Deus que, uma vez perdoado, seja entendido. E aí o texto nos fala que esse véu do esquecimento, que um pouquinho mais para frente será abordado por outro espírito, que nos revela que muitas vezes colocamos esse véu justamente com a intenção de punir para frente, e não com o perdão, de entendermos o motivo pelo qual foi feito. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável que Jesus nos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui este modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi, penosamente, mas com coragem, a vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. João, bispo de Bordeaux. E é essa a condição. Cimo quer dizer algo alto, né? Alto cujo cume é maior do que sua base. E nessa condição vemos que é difícil, né? E o Evangelho não nos traz a facilidade com que superamos as nossas dificuldades, mas sim o caminho necessário para consegui-la. E já temos o roteiro. A nós o Evangelho segundo o Espiritismo, também a Bíblia, porque muitos trechos são trazidos de lá, e a nós foram traduzidos as máximas do que Cristo nos quis trazer, né, diante da sua moral. Mas temos muitos outros livros sagrados. O importante, muitas vezes, não é a rua pela qual percorremos, mas, de fato, o caminho pelo qual nos construímos. Outras religiões irmãs, que vêm da mesma maneira pregar o bem, pregar a caridade, o amor ao próximo. Não somos donos de uma única verdade, porque a verdade ela se apresenta de várias formas, em vários tempos, em vários povos. Não somos melhores que ninguém. Não somos inferiores também. Cada fórmula que leva ao nosso melhoramento, o amor ao próximo e o respeito e a convicção da existência de Deus, é bom. Auxilie os nossos irmãos evangélicos, católicos, budistas, judeus. A prática do bem é a verdadeira salvação a todos. A todos.
a compaixão, o amor e a caridade, esse conjunto de fraternidades é que nos faz evoluir, que nos salva, que nos aponta o caminho do melhoramento, da redenção e de Deus. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pensado a alijar, para poderdes galgar o cume da montanha do progresso. Alijar é retirar, é jogar para fora. E temos que entender que estamos num mundo de provas e expiações. Temos que entender que estamos passando para um mundo de regeneração. E regenerar é curar. Regenerar é cuidar. Estamos em transição. Pessoais e transições planetárias. Temos a fé e a alegria de estarmos nesse momento com a alegria da possibilidade da evolução. Se nos comportarmos bem, ficamos em casa. Se não nos arrependermos e não nos modificarmos, outras terras nos receberão. Não tão belas quanto essa, mas também na sua casa de evolução. Façamos a nossa parte, estejamos aqui, no auxílio dessa grande transformação, que começa conosco, que começa agora. Porque ontem não dá mais. E amanhã talvez possa não chegar aqui. Mas chega de uma forma ou de outra, aonde estivermos e quando estivermos. Então que estejamos melhores, com alegria, com fé, em aprendendo tudo aquilo em que nos cabe ouvir, ver, ler, sentir, contando sempre com o auxílio maior dos nossos irmãos espirituais, que vêm fazer o melhoramento, não pelos espíritos em si, mas com auxílios dos encarnados, com auxílios daqueles que nos colocam a aprovação, que nos colocam a bênção do aperfeiçoamento. Sejamos melhores, sejamos aqueles que auxiliam. Porque então tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber que os olhos dos vossos irmãos, o pequenino argueiro que os incomoda, sem encontrardes a trave que nos vossos olhos vos cega, fazer-vos ir de queda em queda. Crede, vossos irmãos, os espíritos, todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia de sua justiça. E nessa condição que o Evangelho nos traz em outra passagem, como a regra de ouro, vê primeiro aquilo que te incomoda, em vez de querer corrigir o incômodo do outro. Ou melhor, aquilo que o outro nos incomoda.
Existe uma condição que se fala que é a regra do espelho. Tudo que o incomoda, o que o outro me incomoda, é que tenho dentro de mim e preciso me melhorar. Eu custo a entender bem essa regra do espelho, já falei aqui em outra oportunidade, é uma verdade, mas aos poucos eu vou compreendendo e quero compartilhar com vocês, porque se já sou são naquilo que me incomoda, eu perdoo, eu relevo. Eu compreendo os motivos pelo qual o outro faz. E tendo o conhecimento, tendo a sabedoria nessa situação, não tem como me machucar, não tem como me atingir. E é preciso olhar para dentro, para vermos aquilo em que ainda não somos perfeitos, em aquilo que precisamos melhorar. Mais que buscar no olhar, em meio à multidão, o maltrapilho, o sujo, o roto, precisamos fechar os olhos e olharmos para dentro e analisarmos se fizemos o tudo de melhor, se fizermos o melhor com tudo que temos. Passamos em revista cada atitude, cada palavra que fizemos durante o dia. Assim como Agostinho, que buscava a sua melhora justamente em si e não no outro, com a alegria de se superar e não superar o outro. Fato que é difícil nesse mundo em que somos educados à competição, a vencermos, a superarmos o outro e não a nós. Feliz é aquele que acorda melhor, não que teu próximo, mas que a si mesmo. Que analisado o seu passado, vê a dor, mas vê também a superação dela. Vê a sua possibilidade de ressurgir, de renascer. Em ver que o que não lhe cabia, ver que o que machucava, que incomodava o outro, hoje sou capaz de não fazer. Existe uma condição, né? Que às vezes deixamos de fazer o mal. É um passo. Mas a neutralidade de também não fazer o bem não é evolução, é estagnação. Fazermos sempre o melhor, o bem que lhe prover de toda e a qualquer pessoa. Deixa eu achar aqui nosso querido Chico, abraçado ali com Jesus Cristo. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas suficientemente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras, mais ocultas o germe de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. E aí, nessa condição, entendemos que fomos criados da partícula de Deus. Porque Deus não criou do nada, não veio do nada. Criou-se de um grande todo. E esse grande todo, o único,
que viveu sempre, que não teve início e não terá fim, é Deus, pois dele tudo criastes. E tirou de onde, senão de si mesmo? Assim, como ingenuamente algumas escrituras diz que Adão tirou da costela a fim de criar a sua companheira. Tudo é criado de Deus, da grande célula unitária a se expandir e a criar tudo e todos. Então somos deuses. E como deuses, temos Deus dentro de nós. Que possamos fazer essa condição de brilharmos cada vez mais rumo à unicidade. Para que mais tarde podemos nos encontrar como irmãos de luz que somos. Sem sombras, sem dores, com toda a compaixão. E entendamos, nessa luz de pertencimento, nessa centelha de vida que temos, somos remédios ao outro. Temos essa condição de amparo, de sermos remédios às dores do outro. Uma palavra, um olhar, um aceno, um abraço, que hoje está proibido, não é? Mas já se supera. Já retornamos à nossa capacidade de amparar fisicamente o outro. E agora? A ligação, agora a palavra, agora o compartilhamento do bom e do belo. Ainda são ferramentas necessárias e úteis a continuar sermos remédios. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? E aí superamos um item para chegar a um subtítulo, que nos apresentam 3 grandes perguntas. Kardec, como bom professor que era, sabe que a boa maneira de se aprender é com o exemplo da vivificação, de trazermos mais próximo aquilo que ainda não conseguimos compreender diante de palavras muito ricas, que às vezes nos afastam da similaridade do nosso dia a dia. Ele apresentam 3 perguntas, das quais eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, aqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. E temos que entender nessa condição que cada vez que apontamos para alguém, temos no mínimo 3 dedos a nos apontar de volta. O julgamento desnecessário, aquele que machuca, aquele que humilha, aquele que magoa, não deve, não pode, não precisa ser feito.
E muitas vezes as pessoas se colocam diante de uma condição de serem muito francos, que não querem machucar. São francos porque é necessário, porque se precisa. Mas da mesma maneira não gostam de receber a mesma franqueza. Concorda? Aqueles que têm o julgar como essência não gostam de ser julgados. E quando assim fazem com eles, ficam melindrados, ficam ressentidos, porque erram também. E assim têm a condição de serem julgados. E aí vem a segunda pergunta. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quanto daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? Ou seja, reconhece, fala, mas não diz para ninguém. Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Quer dizer, é permitido ver. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem, que é quase impossível, não é? Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade. Na opinião geral, igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expressão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os desfeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa aos moralistas? Como pintaria a eles os defeitos humanos se não estudassem os modelos? E nessa condição, temos que compreender para também não fazer. O ver o mal é a medida, muitas vezes, de não propagá-lo, de não fazê-lo. Viu que machucou o próximo, mesmo que intencionalmente? Reconheço na atitude do outro aquilo que não posso fazer. E nessa condição, temos algo que eu entendi que um líder deve fazer. Repreenda no particular. Elogie em público. E nessa condição, se por acaso necessário for, até para tirar o outro da ignorância, chama-no em apartado e fala com caridade o erro que cometeu. Muitas vezes ele só comete porque não entende, porque não sabe. A ignorância lhe faz errar, e não o mal que existe dentro dele que lhe impulsiona ao erro. E aí a última pergunta. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem, quer dizer, revele, apresente o mal que o outro está fazendo? É muito delicada essa questão, e para resolvê-la, necessário se torna a apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa são a
a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Quer dizer, se ele fala para si mesmo, para que você vai falar aos outros? Não faça. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem que erra do que vierem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís. E nessa condição há necessidade de se combater o mal. O estelionatário, que muitas vezes tem dentro de suas palavras a cativante forma de conseguir aquilo que quer por caminhos tortuosos, deve ser delatada. O estelionatário, o salafrário, aquele que nos rouba, que nos tira, aquele que contamina insensatamente e compromete a vida de todos os outros, deve ser contido e assim apontado, mas não com o fim de espezinhá-lo, mas a autoridade que deve combatê-lo. Aqueles em que devem, com responsabilidade, treinados para isso, trazer-lhes a responsabilidade do que seja necessário ao seu caminho. E aí, assim, entre punir o que machuca, preservando assim todos aqueles que poderiam ou foram machucados. Indulgência. Que eu possa aprender, que eu possa ter explicado, que eu possa ter trazido um pouco de brilho a vocês. Sejamos sempre os incentivadores do bem, do bom e do belo. Tenha uma boa noite, um ótimo sono e um revigorante dia, assim como o sol nos revigora a vida, as plantas e a saúde. Que assim seja. Parabéns. É muito gostoso porque a gente participa do processo um do outro, das construções de palestras, mas... Saindo de casa, use máscara. Mas é sempre surpreendente o quanto, quando a gente chega aqui, o coração transborda e o quanto sempre é ensinamento para a gente as palestras. Eu sempre digo isso. Cada um que vem aqui falar é para aprender, né? E nesse momento gostaria de agradecer a presença de todos nessa noite, a oportunidade de estarmos juntos, que tenhamos um final de semana abençoado e para fechar essa noite de, para mim, profunda reflexão e gratidão, que possamos fazer agora nossa oração com o passe coletivo. Então peço a todos mais uma vez que elevem seus pensamentos, serenem seus corações e que possamos, com a força maior do alto, agradecer por nossa vida, por nosso aprendizado, por nossa jornada, por nossa presença nesse momento tão importante da jornada planetária. Que os bons espíritos, nossos guias, mentores, amparadores, anjo da guarda, seja como quiser chamar, esteja sempre conosco, nos ajudando e nos inspirando.
Que a luz suave do alto chegue ao coração de cada um e traga alento e calma. Como um bálsamo fresco e leve. Equilibre nossas energias, equilibre nossos pensamentos, nossas emoções. Que possamos, na nossa inspiração, juntar tudo que não é bom. E quando expirarmos, soltarmos o ar, que possamos liberar tudo que nos pesa, que nos aflige, que nos preocupa. Profundamente inspirando, puxando tudo que precisa ser limpo e na expiração, soltando o ar, liberando tudo que nos inquieta, para que possamos ter espaço dentro de nossas energias e de nossa alma, para receber energias novas, edificantes, elevadas, de fortalecimento, de amor, paz, fé, luz, para que tenhamos um final de semana sagrado e abençoado, uma semana abençoada e sagrada, um mês, um ano, sustentados no amor e na alegria. Que a cada palestra que aqui temos a oportunidade de experienciar, de viver e aprender, nos torne um tijolinho melhor, mais conscientes a cada dia. Proteja a nossa casa, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos. Inspire e leva a luz, Senhor, para todos que precisam, amparados e desamparados. Todos aqueles que sozinhos ou acompanhados, com saúde ou adoecidos, que possam receber o nosso amor. Com a gratidão inspirada em nosso coração, fechamos esse momento com uma prece recebida aqui. A Deus, dai-nos a graça da misericórdia divina em aprendizado constante. Em cada momento um ponto de reconexão. Dai-nos a luz pungente do nascer e resplandecer. Dai-nos a graça da vida em refazer constante. Tendes a misericórdia sagrada em nos fazer compreender que erramos, mas em cada passo de equívoco nos lapida rumo à perfeição. Sejamos luz vibrantes em amor para que tudo que fizermos seja a graça divina manifesta. Vibra, vibra e celebra a oportunidade de estar aqui e agora para a nossa real transformação. Em cada amanhecer tenhamos a gratidão e a alegria como parte de condução. Jesus, em sua generosidade crística, nos ensina a amar. E talvez inspirados aí na fala do Luciano, um Pai Nosso um pouquinho diferente. Pai nosso que estais no céu e no meu coração, santificado seja a vossa graça. Venha e vibre em nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade em cada momento de minha vida, de nossa jornada. O pão nosso de cada dia em luz e amor, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, praticadas em profunda ignorância de nosso real ser. Assim como nós perdoamos, no aprendizado constante da indulgência que nos tenhas ofendido, a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação de tudo que nos distancia de teu amor e de tua luz. Livra-nos das sombras e da ignorância de nossas almas, para que possamos genuinamente ir ao encontro de teu amor eterno e infinito. Assim seja. Que tenhamos uma semana abençoada e um final de semana de descanso sagrado. Com muito amor e gratidão, tenham todos uma ótima noite. Muito obrigada.